Hoje eu me peguei aqui pensando com relação às emoções, né? Como elas funcionam, como as pessoas entendem, né, as emoções e como é que isso tudo é trabalhado dentro das terapias integrativas. Porque muitas pessoas acham que as terapias integrativas trabalham com a questão mística, né? Até pelo termo holístico. E aí vamos esclarecer esse holístico. O holístico é entender o indivíduo como um contexto geral, né? No seu contexto total, emoção, corpo físico, seu contexto social, suas vivências, seu processo de evolução, como ele entende e interpreta a vida, né? E o que acontece na vida dele. E o místico tem a ver com dogmas, com crenças, pode ter relação com religião, né? Ou não. Mas o místico a gente está indo para um outro caminho, né? Então o holístico é entender o indivíduo como um todo. E é nesse caminho que as práticas integrativas trabalham, né? Envolvendo, entendendo toda a complexidade do indivíduo. E o nosso, como é que eu posso colocar? O que a gente pega ali para trabalhar são as emoções, que às vezes as pessoas entendem que as emoções é uma coisa assim aleatória, né? Que é sutil, é emocional, é energia, que isso não tem nada de material, de estrutural. Só que aí eu fui estudar, né? Eu quis me aprofundar. Eu falei, não, gente, tem mais. Apesar de entender muito bem, né, das práticas integrativas, daquilo que eu trabalho, daquilo que eu atendo, eu falei, não, eu preciso de entender isso melhor para conseguir explicar, né? Seja para os alunos, seja para os pacientes, para os clientes, né? Para esmiuçar isso e mostrar que quando a gente fala do emocional, ele trabalha em várias frentes no nosso corpo, na nossa estrutura. Quando eu falo das emoções, existe a neuroquímica, a neurociência, né? Ó que bonito, que chique, que glamouroso. Mas todas as nossas reações emocionais são consequências de reações neuroquímicas, são reações aí hormonais, né? São estruturas, né, que acontecem aí, reações químicas, né, tipo laboratório de química, né, de professor louco, quando as emoções são distorcidas e desequilibradas, né, ou imaturas, né, não estão amadurecidas. Então imaginem lá um aluno fazendo misturas, né, químicas com reagentes que dão explosões, que reagem fazendo espuma, né? Coisas inesperadas. Assim funcionam as nossas emoções. E vamos entender que quando eu falo das estruturas, das questões hormonais, né, das liberações de hormônio, eu falo que esses hormônios têm reações no nosso corpo, na nossa estrutura, que podem alterar, né, e trazer enfermidades significativas. Então, os estados, né, emocionais de muita raiva, né, de muita irritabilidade, de muita tensão, faz com que a gente jogue no nosso organismo a adrenalina, o cortisol. E quando eu falo de adrenalina, a adrenalina é assim, é pra gente ter ela liberada no nosso organismo quando existe um perigo iminente, né? Onde eu preciso correr, onde eu preciso me defender. Mas hoje em dia, isso fisicamente, né? Só que hoje em dia todo mundo vive aí num estado de estresse, de raiva, de irritabilidade muito grande. E aí vai fazendo ali a liberação, né, de adrenalina, e do cortisol, que seria o nosso corticoide natural, que na hora que você tem ali, você precisa de uma regeneração rápida, né, uma reação alérgica,
precisa que o organismo se defenda e se regenere rapidamente, você tem ali a liberação do cortisol. Então, o que acontece? Por que hoje em dia tantas pessoas têm processos alérgicos, né? Porque esse cortisol, ele está sendo liberado de forma inadequada. Por questões emocionais, por questões reativas, de estresse, de raiva, de irritabilidade, ali no nosso cotidiano. E na hora que eu tenho uma enfermidade, uma doença, onde eu preciso que esse cortisol, né, seja liberado para entrar nesse organismo para regenerar, ele não é liberado da forma adequada, né? Porque o meu cérebro fala, não, ela tá sempre em estresse, então eu só vou liberar na hora que ela estiver estressada. A questão de regenerar o corpo, não é tão assim. Ela vai usar remédio, porque ela tá se acostumando com isso. Então, quando eu falo das práticas integrativas e das emoções, né, que a nossa bola mestra, né, a nossa forma de avaliar e entender o indivíduo se inicia lá na parte emocional, é por conta disso, né? É por conta aí desses hormônios que aí muitos terapeutas, né, quem trabalha na linha ayurvédica, vai falar dos centros de energia, dos chakras, né? Quem trabalha com a medicina tradicional chinesa vai falar dos pontos de acupuntura, né? Porém, quando nós trabalhamos com esses centros de energia, nós realizamos estímulos neurológicos, neuroquímicos e também hormonais. Porque quando eu falo dos chakras, esses centros de energia normalmente estão associados com regiões onde eu tenho glândulas, onde eu tenho produção de hormônio. Quando eu falo lá dos pontos de acupuntura, né, da medicina chinesa, eu estou falando de centros, né, de terminações ali, de um pontinho que vai ativar o nosso sistema de nervoso central. Vai estimular fluxo de sangue, fluxo de oxigênio naquela região. Então eu não estou falando só de uma questão energética, sutil, não. Eu estou falando de manipulação das estruturas fisiológicas e orgânicas do nosso corpo. E para nos manter saudáveis, equilibrados, tudo começa aqui, gente. Ou não? Aqui. Porque é aqui que a gente sente, aqui que nós vivenciamos as emoções, né? Aqui a gente administra, é o gestor que faz, mas é aqui que nós sentimos, né? É aqui que a gente sente o medo, é aqui que a gente sente a raiva, é aqui que a gente sente a tristeza, a preocupação. Então, é aqui. Vamos cuidar mais aí das nossas emoções, vamos trabalhar elas. Por vezes a gente precisa de um guia, de um GPS, e esse GPS, esse guia, pode ser um terapeuta, né, integrativo, pode ser um psicólogo, pode ser um médico. Avalie aí se você está precisando de um GPS. Beijo, fique bem.